Boa noite, estou aguardando a doutora Iris entrar para a gente estar começando a live de hoje, que ela é muito mais uma live que as perguntas têm que vir de vocês, né? Então nós vamos estar aqui hoje para responder alguns questionamentos, dúvidas relativas aos direitos nesse período de pandemia, que algumas pessoas têm colocado algumas dúvidas, né? Então fica mais a cargo de vocês estarem fazendo as perguntas na live de hoje, tá? Então não tem tema fixo para exposição, nós vamos estar aqui respondendo algumas questões que eu acho que aparecem mais na área do direito do consumidor, algumas questões talvez de ordem constitucional, direito de família. Então, assim, é meio que uma live, por isso que se chama Live Tira Dúvidas, para perguntas e respostas, tá? Então, sejam bem-vindos, só estamos aguardando a doutora Iris entrar para a gente dar sequência, tá? Soraya, boa noite. Lidiane, Sandreli, João Luiz. Próxima quinta tem live aqui com João Luiz. Boa noite, Sidenir. Então, a próxima quinta, a live especial vai ser eu e o meu filhão. Live mãe e filho, tá? Próxima quinta os dilemas das famílias na pandemia. Então, a convivência familiar no trabalho home office, no estudo home office. Então, eu e o João Luiz vamos estar falando sobre isso na semana que vem. Uma live bem especial. Agora, hoje, a live é de conteúdo jurídico, tá? Então, aguardando a doutora Iris. Mas se vocês já quiserem ir começando, ir perguntando, mesmo que ela ainda não tenha entrado, pode estar começando, porque o nosso horário, na verdade, é agora às 19 horas. A diferença eu estou em casa, porém eu tenho um filho adolescente que tá lá em cima jogando, aliás, até tá assistindo a live aqui, enquanto a doutora Iris tem duas crianças menores. Então, para ela entrar assim via live é um pouquinho mais difícil do que para mim, tá? Então, para mim, o horário das 19 já estava pronta já para começar, tá? Olá, Ana Cláudia, aqui vários ex-alunos, amigos. Bom, então o que nós nos propusemos a estar fazendo hoje, né? Então, é mais dentro daquelas colocações. Dentro da Comissão de Direito Processual Civil, que tanto eu quanto a doutora Iris fazemos parte da Associação Brasileira de Advogados, nós temos feito uma série de lives, tá? Então, eu estou todas as segundas no Instagram da Comissão de Processo Civil e nós fizemos uma sequência de lives, temos lives ainda na semana que vem, e dentro dessas lives nós foram expostos vários temas, como a questão da judicialização da saúde na crise da Covid-19, a questão dos contratos escolares, os contratos educacionais dentro da crise, também como que fica tudo isso. Falamos um pouquinho da questão dos processos de família neste período, nessa semana especificamente, na segunda, nós tivemos a doutora Ângela Jimenez lá no Insta da comissão, falando sobre as demandas de família que estão sendo maiores agora nesse período. Falamos também sobre a questão da mediação como uma alternativa para a resolução de conflitos que nós temos hoje, porque o judiciário, pela quantidade de questões decorrentes dessa pandemia, nós temos que buscar, enquanto profissionais do direito, e levar isso para os nossos clientes, qual seria a alternativa mais vantajosa sob o aspecto de tempo e também sobre o aspecto de viabilidade econômica para que esse cliente possa ter uma resposta mais ágil. E nem sempre a melhor alternativa se dá via judicial. Então, por isso nós fizemos essa live de mediação. Aí eu tive a ideia de fazer
esta live Tira Dúvidas aqui no meu Insta, por quê? Dentro das lives temáticas, com convidados, que são debates, 2 convidados, o tempo acaba não sendo suficiente para responder determinadas perguntas, tá? Então, por isso, a live de hoje é uma live mais perguntas e respostas, tá? A doutora Iris entrou aqui, vou convidá-la para fazer parte aqui da live. Respondendo as perguntas dos interessados. Agora tá entrando ali. Tava começando aqui com o pessoal. Tudo bem? Você parar com 2 crianças é mais difícil que para mim, né? Então. Com certeza. Com certeza. Tive que agilizar tudo com eles aqui, mas deu certo até agora. Isso aí é o que dá trabalho home office. Tem que ser mãe, tem que ser advogada, tem que ser professora, tudo em casa. Sim, tudo em casa. Então, já estamos aqui com alguns alunos, acho que tem aluna sua aqui também, né? Sandreli, meu amor, você tá aí, quanta saudade de você, Sandreli. A Sandreli também tem a Osana também muito querida, todos os aluninhos que nós tivemos aí a honra e privilégio aí de estar ministrando conteúdo para eles na aula de processo penal, direito penal. Estamos aí para tirar dúvidas. Elas estão aí já na nossa luta diária aí da advocacia, né? Tenho certeza que serão excelentes profissionais, né? Pela garra que elas têm, pela dedicação. Eu sei que serão excelentes. Nós tivemos aqui agora há pouco também uma ex-aluna minha, a Ana Cláudia Carvalho, que na verdade trabalha no fórum e é em uma vara que acredito que é a vara criminal, que ela está agora, que estava aqui presente agora. Bom, Liz, enquanto o pessoal não faz pergunta, vamos eu e você falando aqui, fazer um bate-bola. E eu quero saber o que está sendo as dificuldades agora na área criminal, porque nas lives, eu estava comentando aqui com o pessoal, que a gente dentro da Comissão de Processo Civil tem feito as lives todas as segundas, lá no Instagram da comissão, tratando de questões pertinentes à pandemia dentro de ações, só que são ações mais cíveis, né? Então, já que estamos aqui e ainda não tem determinadas perguntas, já que você é criminalista, nós 2 trabalhamos juntas, viu, gente? Só que eu sou civil, empresarial, aí a Iris não, cuida lá dos criminosos. A Iris trabalha com administrativo, mas a gente se entende. Até porque em alguns processos a gente está precisando, principalmente aqueles que Maria da Penha, né? Que transcorre nas varas de violência. A gente faz a parceria porque uma entende de civil e outra de penal e a lei é híbrida, né, Iris? O que está tendo dificuldade agora, nesse momento, na área criminal? Tá, antes de falar, tá dando até certo a parceria, né? Que você já tá impetrando habeas corpus, olha que delícia. Pois né? Tô prendendo, mexendo criminal, tudo bem, vamos lá. Já soltamos um. Aí. Bom, para nós, né, no criminal está sendo espinhoso, né? Porque nós somos muito do momento, é o corpo a corpo. A gente nunca vai para uma audiência criminal já tudo prontinho, né? Sempre tem aqueles imprevistos. Então, no criminal, na minha concepção, está dificultando muito, tanto na agilidade com relação às audiências de custódia, que não, né, por conta da pandemia, não está conseguindo esse contato direto com o magistrado, fazendo uma defesa técnica com excelência, então tem dificultado muito para nós. Essa situação também deles dentro do presídio, né, também estamos aí com muita dificuldade em ter acesso a conversar com eles. Antes era por videoconferência, agora a gente tem que agendar por e-mail. E às vezes não tem o retorno desses e-mails. Eu já tem 2 semanas que estou tentando fazer aí um agendamento e não consigo. Então tá bem complicado. Até porque a gente não sabe como eles estão lá dentro. E para nós é muito importante, até porque a gente precisa passar essas informações para a família. Porque a família não sabe, não tem contato, não sabe como que eles estão lá dentro, a saúde, como estão. Então, esse contato com o advogado é muito importante. E neste momento está sendo muito prejudicial.
Gente, eu até entrei em contato com a presidente da Abracrim, né? Doutora Michele. Michele Marie. Michele, exatamente, para a gente tentar viabilizar aí uma situação para que os familiares tenham notícias deles lá dentro, né? E a gente já tem mandado de segurança, estamos aí aguardando o resultado. Estamos aí na luta, mas está bem difícil, né? Aguardamos aí para as próximas semanas aí uma liberação, pelo menos acesso aí às videoconferências novamente, normalidade, né? Para a gente tentar aí no criminal dar um andamento. A OAB entrou agora, né, com o pedido para abertura de todas as comarcas, né? Porque a última portaria do TJ liberou as comarcas que estão situadas em municípios de baixo risco dentro de contaminação da Covid. Logo, Cuiabá, Várzea Grande, que são as maiores, né? Continuaria fora, né? Porque nós estamos em risco muito alto. E a OAB está buscando, agora entrou com a medida, buscando a liberação de todas as comarcas. Vamos ver qual será essa resposta, mas eu acredito que por hora será bem difícil essa liberação, né? Então a gente está tendo que trabalhar esse ano de 2020, ontem mesmo, um cliente entrou em contato comigo, processo físico, em fase final para sentença, e não teve ainda posição, e é uma situação assim, bem angustiante, né? Não tem muito o que fazer, porque a gente não tem nem como ir, dar uma apertada, ver se sai sentença, se tem uma decisão. Os nossos canais, por mais que a OAB tenha tentado agilizar até um canal via e-mail para a gente estar direcionando, que seja disponibilizado dentro do site do TJ, alguns telefones, todos os advogados, em sua grande maioria, né, a gente vê isso nas conversas e nos grupos também, têm reclamado desse acesso, dessa conversa, que por mais que tenha disponibilidade, tá difícil para a gente ter essa resposta, né? E as famílias estão querendo solução, os nossos clientes querem solução, e nós ficamos de pés e mãos atadas dentro dessa situação, né? Por isso que eu ando fazendo muita live, gente, porque eu preciso ocupar. E aí, como não dá de fazer certas coisas, aí vamos lá para live. Para lives, né? Mas aguardamos mesmo que, né, tenha resposta aí, principalmente nessa área, né? A gente, nesse período de pandemia, né, a gente está inovando, reciclando, estamos aí nos adaptando a uma nova realidade, né? Então, tudo muito novo, tudo muito novo. Então, conforme o judiciário vai andando, nós também vamos caminhando aí e tendo alguns recursos, outros precisando aí inovar, né, em outras tecnologias, mas para ter aí alguns resultados. Infelizmente, nesta área criminal, neste momento, a gente está praticamente em pés e mãos atados aí, não temos como fazer muitas coisas. E aí vem, né, a seguinte situação. Mas a gente tem uma portaria lá do CNJ falando que pode, algumas hipóteses, ter ali a liberação de algumas pessoas, né, no risco de contágio. Mas, infelizmente, né, isso não ampara todos, e por mais que a gente faça esses requerimentos, né, nos pedidos aí de revogação de preventivo, até nos habeas corpus, ainda não temos aí uma resposta satisfatória nesse sentido, né? Então, estamos até aí nessa porque as decisões não estão sendo da mesma forma, não estão na mesma consonância, né? Então, o que cabe liberação, o que não cabe, e aí fica dentro dessa situação complicada, né? Tem até umas críticas num caso que o STJ não liberou, e é um furto bobo, um roubo bobo, e mesmo assim não foi liberada a pessoa na pandemia, né? E, ao mesmo tempo, no CIV, a gente está querendo, por exemplo, caso de prisão de execução de alimentos. Eu estou com dois paradoxos, né? Fala da situação. Eu tenho um acusado que eu queria que resolvesse, que prendesse, e não foi despachado.
E outro caso que nós tivemos, que foi o contrário, uma pessoa que estava com a ordem de prisão e caiu presa, ó pessoal, olha só, bem no meio da pandemia. Um senhor que nem sabia do processo de execução. Tá? E muitos E anos, todo né? mundo liberado, porque o processo não era daqui, era do interior de Goiás, para conseguir fazer a liberação, sendo que fala assim, olha, não está tendo prisão civil agora, a regra é não vai prender, porém, a gente já teve um caso agora, né? Então eu tô com o que eu queria que fosse preso e não foi. E o outro que foi preso indevidamente, mas já soltaram, né? Mas os traumas já ficaram. Foi um sufoco, mas está em casa. Graças a Deus, deu certo. E em relação a isso, gente, igual essa semana a gente estava conversando com a doutora Ângela, né? Lá na questão, assim, os alimentos, muitos não estão pagando, aí vem aquela questão, né? A guarda só com a mãe, o custo em cima disso, a mãe tendo que trabalhar com as crianças em casa, né? E os pais, e a mãe ao mesmo tempo não quer que o filho vá para a casa do pai, mas seria até bom liberar para a casa do pai, né? Para ter o custo para lá, já que não está pagando pensão, né? Já que não está pagando alimentos. E assim, são N variáveis. E só para mostrar, gente, como que a pandemia tem atingido em todos os tipos de causas, em todas as áreas do direito. Se a gente olhar lá na família, tem efeitos. Da mesma forma, no crime trabalhista nem se fala, quantidade de pessoas dispensadas nesse período, né? E, inclusive, alegando que vai cobrar do Estado, porque, na verdade, eu estou fechando as portas, eu estou sem trabalhar porque o Estado não está me permitindo. Então, é um fato de príncipe, enfim. Então, nós tivemos essa pandemia para nos reinventar também em relação ao direito. O que você acha sobre isso? Porque várias coisas que a gente tinha como certo, de repente, não é mais. E a gente está tendo que buscar novas alternativas. A jurisprudência desse período vai ser totalmente desencontrado, inovador. Eu acredito que deve ter várias situações de buscar, inclusive, a arguição de inconstitucionalidade de algumas normas que nós estamos vivendo agora. Já tem algumas situações levadas aí, e fica dentro dessa situação. Por exemplo, o que é atividade essencial, o que não é atividade essencial, e vem um decreto e coloca lá salão de beleza, barbearia, academia, atividade essencial. Mas aí, aqui na nossa situação, Cuiabá e Várzea Grande, na hora que foi liberar as atividades essenciais, exceto essas. Então, seguiu o decreto federal, né? Seguiu a legislação federal no que tange as atividades essenciais, só que retirando essas atividades que não se consideram, eles aqui não consideram essenciais, né? Então, isso a gente fica realmente, o que é, o que vale, o que não vale, o que faz agora, a questão dos consumidores, o que não está sendo cobrado, o que as pessoas confundindo, por exemplo, o caso de contrato de locação, o que não é a questão do despejo, mas os aluguéis são devidos, né? Então, são as pessoas que estão tendo de pagar e estão achando que não tem que pagar. Exatamente. E não é por aí, na verdade, a conversa tem que ser entre locador e locatário, tem que repactuar esse contrato de locação. Então, na verdade, a gente está tendo efeitos em absolutamente todos os setores. Tá? A gente está com a Ludmila aqui, que entrou agora, e é advogada nessa área do consumidor. Eu acho que foi um momento que todas as relações sofreram uma Ludmila, a gente lá na comissão, ela está fazendo um trabalho excelente de esclarecimento no Insta dela, em relação ao direito do consumidor, viu, gente? Advogada Ludmila Guimarães. Podem dar, quem não segue, dá uma olhadinha. Vamos fazer o seu marchand aqui. Ela está fazendo uns pontos bem interessantes, assim, de direito do consumidor, né? Cada um dentro da sua área, né? Dentro da sua especialidade. E assim, a gente está tendo que buscar agora e nos reinventar mesmo, né? Então, até essa questão de estar nos colocando, né, em termos de mídia, coisa que a gente não fazia há pouco tempo atrás. Eu, como advogada, não fazia.
A Dinair Coach Pois até é, fazia. na verdade, deu um sacode aí na A advocacia, Dinair né? Coach até fazia, mas a Dinair advogada, eu vou fazer esclarecimento em live? Não, eu cobro consulta, esclarecimento é no escritório, cobrando consulta e pronto, vou fazer live, nada. Aí agora, na pandemia, não, Exatamente. tem que fazer um trabalho social, vamos esclarecer a população também. Exatamente. A gente teve aí um sacode na advocacia, né? A gente precisou nos adequarmos aí a este momento e quem ficar, né, só esperando ali, acredito que não vai ter um bom resultado. Então, esse é o momento de correr mesmo, é a gente inovar, acompanhar o que está acontecendo e, né, usar muito das redes sociais, porque a gente está se comunicando hoje a rede social, né? Sim, Os abraços estão sendo pelas redes sociais, então a gente para a tem que gente se comunicar, para trocar ideias com os colegas, para um estar passando para o outro o que está fazendo dentro dessa angústia que a gente está vivendo. Então, assim, o que tem nos aproximado é isso, né? Então, a gente precisa usar aquilo que a gente tem, né? Santa internet, ela cai, às vezes ela não é tão legal, mas sem ela seria pior, né? Aí, ó, Mariana Camargo Botoff, também da Comissão de Direito Processual Civil, aqui nos prestigiando hoje. Ó, só tem advogado, vamos tirar a dúvida de advogado. Pergunta. Nosso Greg também está presente, agradeço a participação também, né? Como a gente estava falando, acho que a gente está no momento de flexibilização em todos os momentos, né? Em todas as áreas aí. Então, como você estava falando aí da relação aí dos aluguéis, muita gente está confundindo, né? O que está acontecendo. Então, realmente é um momento de conversar aí, porque o aluguel vai ter que pagar, né? Você não vai ficar morando aí nesses 5 meses e depois o aluguel não vai pagar. Não, não é isso, né? Mas cabe você chegar, de repente, conversar aí com o seu locatário e aí vocês tentarem aí um meio de se resolver. Até porque, nesse momento, muitas pessoas estão desempregadas, né? Perderam aí seu emprego, alguns fecharam as portas, então realmente é um momento da gente conversar, chegar a um acordo, mas os aluguéis eles serão pagos, eles terão. Mas tem que conversar, né? Outra questão interessante que as pessoas estão colocando, o pessoal de baixa renda estava sem poder cortar energia, né? Energia elétrica nesse período agora. Só que agora, 1º de agosto, já cessa. Tá? Então, muita atenção. Volta tudo ao normal, né? Volta tudo ao normal. Então, assim, tem que ficar atento. E se vocês conhecerem alguém que está dentro desse benefício, já informa. Se não tiver uma nova prorrogação, a regra é 1º de agosto retoma, né? O pessoal, os MEIs, já voltou esse mês, tá? Tinha suspendido o pagamento do Simples Nacional por 3 meses. Suspendido não, prorrogado. Né? Para pagar dezembro, outubro e tal. Mas agora esse mês já é devido, né? Então, é pouquinho, mas é algo que suspendeu e retornou, né? Quem tem contratos de financiamento de imóveis, né? Pode estar procurando a Caixa, informando, no caso, se está desempregado, se está passando... Só que tem que apresentar essa comprovação, né? Para solicitar uma prorrogação, né? Também um fôlego aí, por um período de 3 meses. E até isso, Iris, o que eu estou colocando? Na verdade, hoje está mais vantagem, né? Hoje eu estava fazendo a gravação da minha participação do Câmara em Ação, que eu faço comentário no final do programa, de domingo, e o programa dessa semana vai ser exatamente sobre a questão da moradia das pessoas que compraram, que estão adquirindo imóveis, que estão comprando terrenos para construção, outros que estão já comprando apartamentos, MRV, ou essas casas mais populares, exatamente no período da pandemia. E o porquê disso, né? Porque, na verdade, se a gente for olhar em termos de legislação, está mais vantajoso para os mutuários, né, da habitação do que para os aluguéis, né? Porque nos aluguéis você fica a cargo da negociação.
com o proprietário do imóvel para poder rever, para suspender. Enquanto que lá, como para eles venderem, a taxa melhorou, né? Porque a Selic baixou, e está tendo uma série de benefícios. Então, muitas pessoas, e assim, os contratos novos, para começar a pagar em 6 meses. Então, veja bem, a pessoa tem um pouquinho, e a entrada é facilitada também, né? Em alguns casos. Então, vai pagar a entrada, uma entrada facilitada, e vai começar a pagar a prestação daqui 6 meses. Então, dá um fôlego maior para quem está num momento difícil agora, né? E muitas pessoas sendo mandadas embora recebeu fundo de garantia. E mesmo que não recebeu, tem como negociar, né? Então, assim, a conexão da Iris caiu. Sua conexão caiu. Aí eu fiquei doidinha aqui falando. E chamando você. Olha, a Santa Internet falhou. A sua conexão parou, eu continuei falando, e aí depois parece que parou. Ai, essa é a questão da internet hoje, né? Eu nem sei onde nós estávamos. Estávamos falando da questão dos contratos, né? Dos contratos. Então, essa questão que, da mesma forma como a crise tem prejudicado muitos, né? Tem outros que estão, em tese, se beneficiando da crise, né? E a gente vê alguns que estão, inclusive, iniciando atividades agora, inovando, né? Porque não está podendo desenvolver uma atividade e está começando outra, né? Então, fazendo bolo. Acabei de ver no jornal, inclusive, né? Era maquiadora, e aí fechou o salão, ela foi, né, procurar outros recursos. Então, ela foi fazer bolo, e está dando certo. Acredito que nem volta mais para o salão, né? Agora, no nosso caso, na advocacia, a gente continua na advocacia. Então, essa questão do inovar é a gente buscar o que a gente pode estar fazendo agora, em que nicho a gente vai poder atuar melhor nesse período. Acho que é muito mais por aí. Porque a gente vai. De advogado, as pessoas continuam precisando, né? A questão é assim. E agora acho que mais ainda, né? Aí a questão é assim. Como chegar, né? O que, na verdade, é necessário? Esclarecer essas pessoas nesse momento, porque alguns estão falando assim, o judiciário não adianta entrar com nada agora, não está andando, e não é verdade. PJE, os processos eletrônicos estão normais, os prazos normais, os nossos problemas maiores estão nos processos físicos, que eles estão colocando agora como se fosse híbrido, continua físico, mas você pode fazer o peticionamento eletrônico. De que forma, se o processo físico está lá, você precisa da digitalização e enfim, né? Então, isso aí que é o X da questão, né? Porque tem que ter acesso a esses autos para poder estar se manifestando. Os prazos dos processos físicos é que estão suspensos
e os prazos dos processos eletrônicos normais. E entrar com novas ações, já são todos via PJE, normalmente, gente, normalmente. Inclusive, audiências, estou falando isso mais para quem não é da área jurídica que está aqui assistindo. E as audiências, tem algumas críticas em si, mas elas estão sendo feitas de forma online, né? Em algumas áreas que não, você falou o caso na área digital, aí que está tendo, que estão suspensas essas audiências. Mas, assim, no cível a gente tem tido as audiências iniciais, tem algumas críticas em relação à instrução, né? Se é obrigatório você, com a qualidade de advogado, se submeter à audiência nessa modalidade. A gente tem visto alguns colegas se posicionando, inclusive, em relação a isso, né? Se é obrigatório se submeter à audiência de instrução dessa forma. Porque nós temos o comprometimento, inclusive, das testemunhas, né? Sim. Como que a gente levar, né? Como que vai fazer essa colocação dessas testemunhas, assim, e cada um na sua casa tem que fazer a instauração. Eu não tive esse episódio, eu não tive nenhuma audiência de instrução nesse período, mas eu acredito que realmente é uma coisa que está bem complicadinha para você operacionalizar isso. Depois dessa pandemia, nós nunca mais voltaremos ao normal. Né? Nós teremos um outro tipo de rotina, mas o nosso normal, acho que a gente jamais vai voltar ao nosso normal. Até porque muitas coisas começaram a usar mais a tecnologia. Eu acredito que é um caminho aí sem volta, é um caminho sem retorno. Então a gente vai ter que usar e abusar dessas novas tecnologias. Algumas coisas a gente ainda, né, precisa muito, o presencial, o físico, mas o que der para fazer, acredito, online, eu acho que essa aí é o caminhar aí, né, para os próximos anos aí. Com certeza. Né? E aí a gente vai ter que, né, se adaptar. A advocacia, ela vai falando aqui virtual. De uma assembleia geral de credores online, que depois ela conta como que foi. Então, é aquela história. Agora a gente está vivendo uma série de experiências. Esses dias eu vi um chargezinho falando assim, eu tô com medo de levantar de madrugada e abrir a porta da geladeira e ter uma reunião, um link de uma reunião dentro da geladeira. Porque exatamente. A reunião videoconferência, a aula via videoconferência. E é isso aí, Iris. Você é professora, como foi essa experiência de dar aula dessa forma, nesse formato excelente? Exatamente, né? Nós, numa semana, tivemos que nos adaptar à nova plataforma, colocar aula, inserir conteúdo, começar a gravar, interagir com os alunos. Para os alunos foi um susto, né? Porque sala de aula, contato, foi muito diferente. Mas, assim, a gente até gravou vídeos agradecendo os alunos, porque foi sensacional. Né? De início foi, assim, impactante por tudo que estava acontecendo, mas a gente foi pegando, né, ali o jeitinho e a gente foi caminhando junto. E isso foi importante. Eu acho que o que foi mais importante nesse semestre que a gente passou aí, nessa implementação aí da tecnologia, do virtual, no meio dessa pandemia, foi que os alunos abraçaram a causa, né? Eles, de alguma forma, viram que não tinha outra forma, tinha que ser para concluir o semestre, a faculdade estava tentando fazer com que eles não perdessem esse semestre, e nós estávamos todos juntos. Foi uma parceria, assim, muito importante, de grande relevância para que desse tudo certo. Né? Alguns ficaram, né, para trás por N situações, né? Alguns até confidenciaram que estavam com síndrome de pânico, outros, né, difícil acesso à internet, não tem uma internet boa, porque às vezes a plataforma exige um pouco mais da linha. Então, não conseguiram acompanhar, mas a gente conseguiu fazer com que eles, de alguma forma, não perdessem o semestre, né, mandando por e-mail, WhatsApp. Então, a gente usou muito a tecnologia. WhatsApp, e-mails,
Messenger, né, Insta, todos os meios aí, e a gente conseguiu alcançar aí o semestre aí com êxito. Foi difícil, trabalhoso, mas conseguimos. Como que foi a adesão? Qual é a média de alunos nessas aulas online? Então, eu tinha uma sala que eu até conversei com o professor. As minhas aulas de estágio eram impressionantes, porque elas bombavam. Eu dava aula na graduação da mesma turma, eu tinha uma turma com 54 alunos, tinha uns 23, 32, 36 na sala. Mas na minha aula de estágio com eles, que a turminha era de 26, era 22, 23, eles estavam lá. Por quê? Porque a aula de estágio foi muito fã. Sim, porque a gente conseguia extrair o máximo deles, e era muito gostoso. Eles faziam aquela peça comigo ali, ao vivo, e a gente ia, buscava conteúdo dentro da internet, captava o site, colocava as emendas, colava jurisprudência, e foi assim, fantástico. Isso rendeu muito, e isso foi muito gratificante ao final. A aula era a aula mais gostosa, que era da quinta-feira à noite, é a aula que mais rendeu. E eu achei que seria o contrário, eu achei que a graduação com eles, porque era 10, né? Ia ter mais pessoas do que no estado, mas foi totalmente o inverso. Eles ficaram assim, acho que deslumbrados com a forma como estava sendo conduzido. Né? Tinha peça, a gente começava a fazer, né? Ali a gente ia no site da jurisprudência, STJ, STF, buscava, colocava na peça, começava a montar, e a gente fazia a peça na aula. Isso foi muito legal. Foi uma experiência tanto para nós. E foi uma experiência nova para você também, né? Eu não tive aula de estágio. Com certeza, de início, né? Imagina, eu sou toda atrapalhada. Mas quando a gente ri, os alunos também participando, professora, não é assim. Mas no final deu tudo certo, né? Era uma turminha muito gostosa que a gente já tinha, já tivemos outros contatos e rendeu. Foi muito bom. Gostei. Estou agradecendo a presença aqui dos meus livros. A Gisele e o Bruno estão aqui na sala conosco. Beijo para vocês. E aí, ó, a Iris está estreando nas lives, gente. Olha aí, ó. Sim, agora essa é a primeira live. Sim. Fiquei nervosa o dia todo. Pega gosto e continua. Fazer live. Depois vai. Mas não tem que temer. Na verdade, é a nova forma, né? Na verdade, falar assim, normal, novo normal. O que é normal, afinal de contas, né? Então, na verdade, assim, do que é efetivamente o normal hoje, né? A gente tem que adaptar dentro daquilo que a gente tem, das plataformas que nós temos hoje, e continuar vivendo, né? Continuar vivendo da melhor forma possível. E procurar pegar os limões e fazer as limonadas aí e vamos embora. Gente, mas olha, assistindo, eu queria ouvir se vocês têm dúvidas, porque na verdade só nós ficamos aqui, né? Nenhuma pergunta, Iris. Que é isso? Verdade, a Renata está entrando. E tá entrando também.